Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai iniciar um conteúdo novo, tá certo? Que conteúdo novo é esse? A gente vai falar sobre esportes. Antes de a gente começar a falar dos esportes, a gente tem que entender que os esportes, né, são atividades competitivas, tá certo? Que elas vão ter regras regulamentadas por uma organização, tá certo? Como assim uma organização? É um órgão que vai legitimar essas regras. O que é legitimar, tio? É fazer com que elas sejam fiéis e que elas possam ser praticadas no mundo todo da mesma maneira. Por exemplo, se a gente quiser jogar vôlei aqui no Brasil, o vôlei, né, propriamente dito, o vôlei, o esporte, ele vai ter as regras. Se a gente quiser jogar vôlei em outro canto do mundo, ele também vai ter as mesmas regras, tá certo? Esses tipos de esportes, né, que a gente está trabalhando agora, que a gente vai ver mais para frente, eles sempre vão ter as mesmas regras em qualquer parte do mundo, tá certo? Os esportes têm várias classificações. A gente tem esportes individuais, que são aqueles esportes onde uma pessoa compete contra outras, tentando ganhar, tá certo? Tem os esportes coletivos, que são um grupo de pessoas em busca da sua vitória, tá certo? De tentar ganhar para aquele grupo. E tem os esportes digitais, que são esportes que não são atividades físicas, mas são atividades que exigem um tipo de habilidade manual e um tipo de habilidade cognitiva também, para que as pessoas consigam montar estratégias, né, e ganhar aquela partida ou aquele evento, tá certo? Outros esportes a gente vai encontrar em esportes invasivos, que é o esporte onde a gente tem que entrar na área do adversário para fazer o ponto, e esportes não invasivos, que são esportes que a gente não pode entrar na área do adversário, tá certo? Um exemplo de esportes que a gente não pode entrar na área do adversário são os esportes que tem uma rede no meio. Pensem aí, quais são os esportes que vocês conhecem que tem uma rede no meio que a gente não pode passar para o outro lado? Um dos esportes, né, que vocês acabaram de pensar, possivelmente pode ser o vôlei, pode ser o tênis, tá certo? Então esses esportes são esportes não invasivos, tá certo? E o que é que a gente pode pensar também sobre os esportes? Como eu falei, o esporte é uma atividade competitiva. Ele às vezes se assemelha para a gente com os jogos, né? Se a gente for pensar o vôlei, a gente tem jogos que se parecem com o vôlei. Se a gente for pensar no basquete, a gente tem jogos que parecem com o basquete. E se a gente for pensar direitinho, a gente também tem jogos que parecem com o futebol. Sendo que o que é que vai diferenciar de um jogo para um esporte? O jogo, ele tem regras, beleza. Mas tem regras que a gente pode mudar. Diferente dos esportes. Dos esportes a gente não pode mudar as regras. Como assim? Vamos pensar. Se eu perguntar para vocês, o queimado é um jogo ou um esporte? Reflitam aí. Eu vou dar 5 segundos para vocês responderem, pensarem na cabeça de vocês, para saber se o queimado é um jogo ou um esporte. Então tá, vou dar a resposta agora. O queimado é um jogo. E aí, acertaram ou erraram? Se errou, fica calmo. Às vezes é difícil da gente entender, mas eu vou explicar o porquê o queimado é um jogo, tá certo? Se a gente for jogar queimado, e aí o tio disser, agora na partida, se a bola bater no pé da gente, a gente vai ser queimado e a gente vai para outra área, tá certo? Beleza. Mas se o tio disser que se a bola bater no pé, não vai ser queimado e vai continuar o jogo, tá certo? O tio mudou a regra, não foi? Eu acabei de mudar a regra. Se eu mudo a regra, então não é um esporte, porque como eu disse, os esportes têm regras fixas, tá certo? Elas não podem ser mudadas, tá bom? Outro exemplo, o pega-pega é um jogo ou um esporte? Pensem aí. E aí? Eu acho que a maioria acertou agora, né? Se a gente pode mudar as regras, né? A gente vai entender que aquele jogo, que aquela atividade vai ser um jogo, tá? Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eu perguntar, o handebol, todo mundo conhece o handebol? É um esporte que a gente utiliza a bola com as mãos e tenta fazer o gol, tá certo? Digam aí para mim, vocês acham que é um jogo ou um esporte? Isso, quem falou que era esporte, beleza, acertou. Porque tem regras definidas e vai ser jogadas assim em toda parte do mundo. Outra pergunta que eu já citei, só quero saber se vocês estão prestando atenção. O basquete é um jogo ou um esporte? Isso, o basquete é um esporte, porque a gente vai ter as regras definidas, vai ter uma organização que vai regulamentar essa atividade, essa prática, né, esse esporte, e ele vai ser jogado no mundo todo, beleza? Inclusive, a nossa aula de hoje vai ser em cima dessa modalidade esportiva, que é o basquete, tá certo? Então tá, eu queria saber de vocês se vocês sabem ou conhecem um pouco da história do basquete.
Se não sabem, beleza, não tem problema. Essa vai ser a nossa primeira atividade de hoje. Não se preocupa, não precisa fazer agora. Mas vocês vão pesquisar qual é a história do basquete, tá bom? Pesquisando a história do basquete, vocês peguem, fazem um resuminho, tá certo? No papel mesmo. E depois vocês vão me entregar, tranquilo? Não precisa nada muito grande, não precisa nada elaborado. Eu só quero que vocês entendam um pouquinho qual é a história do basquete, tá certo? Para via prática, né? O que acontece? Como é que a gente joga o basquete? Como é que a gente pratica o basquete? O basquete é uma modalidade que a gente também vai utilizar uma bola com as mãos, quicando ela, tá certo, no chão, com o objetivo de acertar a bola na cesta, né? Para quem já foi lá na quadra da escola, sabe que a gente tem uma parte lá em cima que se chama cesta, onde tem uma tabela, que é um quadrado, e um arco, né? Um círculo pendurado a essa tabela. O objetivo da gente no basquete é acertar essa bola justamente nessa área, tá certo? E essa vai ser a nossa atividade prática de hoje, tá certo? Eu vou montar a nossa área e já venho para a gente conversar um pouquinho e fazer a nossa atividade prática de hoje, beleza? Não sai daí, tá bom? Espera aí. Pessoal, voltando, o que é que a gente vai precisar para fazer essa atividade prática, certo? Primeiramente, se vocês tiverem como pegar uma mesa, vocês peguem uma mesa, encostem ela na parede, tá certo? Vai pegar um pote que vocês tenham aí e encosta ele também na parede. Por que isso? Para a gente simular que a parede seja a tabela do basquete, tá bom? E se vocês tiverem 3 cones, beleza. Se não tiver cone, pode pegar sandália, sapato, que vocês tiverem isso para demarcar. Vocês vão colocar um do lado direito de vocês, outro do lado esquerdo e um outro de frente para o nosso objetivo aqui, que é a nossa cesta, certo? Então, como é que vai ser essa atividade? Primeiro, vocês vão ir para o lado direito e vai tentar ficar no mais longe que vocês conseguirem, tá certo? O objetivo é acertar a bola dentro da cesta. Se não tiver bola, não tem problema. Pega aí 3 pares de meia de vocês, vai colocando uma por cima da outra e vai ficar com a meia mais ou menos desse tamanho, tá certo? E aí o que a gente vai fazer? Para cada cone que a gente tiver, a gente vai fazer 6 arremessos, tá certo? Então bora lá tentar. Primeiro a gente pode tentar jogar sem o auxílio da tabela, tá certo? Sem o auxílio da parede. Tenta jogar a bola direto. Joga lá. Não consegui. Pega lá. Volta. Tenta mais uma vez. Quase, hein? Vamos lá. Tentar de novo. E aí, como vocês têm 6 tentativas para cada um, pode tentar jogar 3 vezes sem o auxílio da parede, tá certo? Essa é a minha última. Pronto. Consegui acertar. Beleza. E agora, eu vou tentar acertar jogando a bola para bater na parede e cair na cesta. Será que a gente consegue? Vamos tentar? Ó, foi mais fácil, hein? Mais uma. Ih, agora eu não consegui. Beleza. Fez as 6 desse lado, vem pro próximo desafio, que é aqui na frente. E aí, ó, para algumas pessoas vai ficar mais fácil. É só arremessar, ó. E aí a gente consegue acertar melhor. Como eu falei, como vocês têm 6 tentativas, tenta acertar primeiro sem tocar na parede, tá? Vocês vão perceber que às vezes vai ficar mais difícil. Deixa eu só organizar aqui. E aí a gente tenta de novo, outras vezes. Boa. Mais uma desse lado. Entrou e saiu, né? E aí fica a critério de vocês, se vale ou se não vale. E a última, o mais afastado que conseguir, tá certo? Do outro lado. Entrou, beleza. Eu vou fazer só mais uma vez, pra gente não ficar com um vídeo muito longo. E aí tenta de novo. Beleza? Pronto. Essa foi a nossa atividade. Como eu falei, cada estágio que vocês forem, tenta arremessar 6 vezes. 3 sem o auxílio da parede e 3 com o auxílio da parede. Beleza? Essa foi a nossa simulação do basquete, tá certo? Da nossa prática do basquete. Se não conseguir fazer com a mesa, não tem problema. Eu quis colocar a mesa para simular ser uma estrutura mais alta, tá certo? Se não conseguir usar a mesa, não tem problema. Pode utilizar ela no chão mesmo, tá certo? Obrigado, pessoal. Beijão pra vocês. Tchau, tchau e até a próxima.